Fala, corredor e corredora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa RP 5 e 10. Eu sou o Nilson Rocha, sou corredor, treinador e criador do projeto Let's Go Runner e aqui eu te mostro estratégias importantes para você melhorar seu tempo nos 5 ou 10 km. E no episódio de hoje eu vou te mostrar especificamente 7 dicas para você correr forte os 5 km de verdade. O que é esse de verdade? É realmente você correr os 5 km e não o primeiro, o segundo, o terceiro quilômetro forte ou só o último km forte. Não, você vai entender como chegar nesse processo e, é claro, aumentar a sua consciência corporal dentro desse trabalho de treinamento de 5 km. Antes de começar com um conteúdo profundo e realmente denso, vai vir aquela parte que eu tenho que pedir, porque isso é super importante e que talvez você do outro lado aí esteja mais no automático, tá só assistindo o vídeo. Pessoal, não deixe de dar o seu curtir, de se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, porque eu sei que eu consigo ajudar e eu vou te ajudar hoje. Minha missão é te mostrar como correr os 5 km de uma maneira forte. Então, roda a vinheta e vamos para cima que vai ter muito conteúdo por aí. Muito bem, o que é correr 5 km forte? É você ter a consciência corporal e o conhecimento de qual pace você consegue sustentar, qual velocidade, qual ritmo você consegue sustentar durante os 5 km. Então, se o seu recorde pessoal anterior é 35 minutos, se você fizer 34, já vai ser recorde pessoal. E você vai ter um número. Então, vai ser quantos km por hora? Vai ser 8 km por hora? 9? 15 km por hora? Eu não sei qual é o seu recorde pessoal, mas eu sei que você tem agora um ponto de partida. E é claro que para você correr os 5 km forte, é necessário que você já corra os 5 km de forma contínua e que já tenha também experimentado fazer alguns treinos intervalados, alguns treinos mais intensos, para você realmente conseguir ter esse sofrimento de forma contínua, que é o grande desafio de qualquer corredor. E quando se trata de 5 km, muitas vezes, subestima essa distância, falando, só 5 km é muito fácil, eu não vou acordar 5 horas da manhã no domingo para sair da minha casa, pegar meu carro e correr 5 km. É porque essa pessoa não está treinando para 5 km e eu tenho certeza que esse corredor não sabe o que é realmente sofrer num treinamento e eu vou mostrar para vocês de maneira prática e de maneira conceitual como a gente vai chegar nesses 5 km fortes. O que não terá nesse vídeo? E é importante já deixar bem claro, se você veio aqui atrás de periodização, ou seja, de uma planilha de treino, não vai ter aqui. Por quê? A planilha de treino, você pode colocar no Google aí na internet e colocar lá, planilha de 5 km, meu melhor 5 km. Você vai encontrar uma variedade, mas sabe o que você não vai encontrar? Você não vai encontrar uma orientação junto com a planilha. Você não vai encontrar essas dicas importantes para você chegar até o seu ponto B, sair do ponto A para o ponto B. Então, você, se quiser só uma periodização, vai na internet, coloca lá que eu tenho certeza que você vai encontrar muito. Agora, se você quer um norte, você quer um treinador, você quer agora 7 dicas exclusivas, esse vídeo aqui vai te ajudar e muito na sua preparação ao longo prazo. Vamos lá então. Muitos subestimam essa distância de 5 km, mas quando subestimam, eu tenho certeza que eles não estão sabendo se preparar para 5 km e muitas vezes já podem até ter se frustrado numa tentativa de preparação para correr os 5 km mais forte. E aí faz uma vez não consegue, faz 2 vezes não consegue e acaba ficando entediado. Você talvez pode estar assim, mas eu vou tirar esse tédio de você para te dar resultado e você vai ver alguns pontos que vão te ajudar. E aí você acaba ficando entediado e você fala o que? É muito mais simples eu subir o meu volume e focar em 10 km, focar em 21, focar em 42, não sei qual é o seu objetivo, mas aqui hoje eu vou te mostrar como correr os 5 km de uma maneira forte de verdade. E esse de verdade é realmente porque eu vou me aprofundar em treinamento, vou me aprofundar em olhar a sua semana de treinos com um pouco mais de atenção. Vamos lá, apenas treinar forte vai te garantir chegar nos 5 km forte? É claro que não, porque se fosse tão simples assim, e tem corredores que pensam que é simples. É só eu treinar forte, é só eu fazer tiros de tantos metros, só eu fazer tiros de tantos metros. E se fosse assim, pessoal,
qualquer corredor iria chegar nos 5 km de maneira contínua, forte, mas poucos chegam porque não entendem essa questão de periodização e também de controlar as cargas de treino, e nesse vídeo você vai entender um pouco mais desse aspecto. Por que é importante você aprender ou conseguir correr forte os 5 km? Porque você tem que aprender a correr forte de maneira contínua e você tem que conseguir correr forte os 5 km de maneira contínua. O ponto fundamental, e que eu considero que qualquer corredor que esteja assistindo esse vídeo, tanto de 5, 10, 21 ou 42, é entender que a base de tudo começou pelos 5 km. E muitos corredores acabam atropelando essa iniciação na corrida, acabam atropelando. E tudo bem, você pode se identificar mais com uma prova de 10 km, você pode se identificar mais com uma prova de meia maratona, 21 km. Mas se você não fizer a sua base muito fortalecida e muito estruturada, você vai estar correndo menos do que você pode numa distância maior. Vamos fazer uma analogia de um prédio. Você, se não fizer uma base muito bem feita, esse prédio ele vai subir, mas ele não vai ter estabilidade, corre o risco de correr. Então, qual é a fase mais difícil de levantar um prédio? É realmente você fazer a base. Porque fica, por exemplo, um mês aqueles tapumes fechados e você não vê, fala, nossa, mas está um mês ele não faz nada ainda, porque eles estão abaixo da terra criando uma base onde ninguém vê. E aí quando começa a subir, você fala, nossa, subiu tão rápido. Só que ninguém vê a sua preparação lá na base. E essa nossa base são os 5 km. Então não tenha pressa, porque quando começar a subir a distância, isso vai vir de uma forma bem natural, com segurança e qualidade. Então essa analogia é bem importante para você entender por que correr 5K forte ele é tão importante. Outro ponto, conhecimento. Ou seja, você vai conhecer o seu corpo, conhecer novos tipos de treino, conhecer respostas corporais diferentes que um treino contínuo forte nos dá. E esse conhecimento ele vai levar para um aprendizado. Só que essa aprendizagem ela vai ser na prática. E aqui nesse vídeo você vai pegar muito aprendizado. Só que se você não conseguir, não sair para aplicar o que eu vou falar para você, essas 7 dicas, não vai adiantar nada. Então não perca o seu tempo. Saia para ação, anote 7 dicas no papel, faça acontecer. Saia para ação. Porque se ficar só no papel, não vai ter aprendizado. E nada melhor do que aprender na prática. E outro ponto, por que é importante você aprender e conseguir correr 5 km forte? Bem, se é a base e você está na sua zona de conforto nos 5 km, imagina nas outras distâncias. Se você não consegue correr 5 km forte, imagina correr 10 km forte. Ah, Nilson, mas eu prefiro 10 km. Tá, mas se você melhorar o seu 5, você vai ter maiores chances de melhorar o seu 10. Elas têm correlações. Então, se você quer chegar em distâncias maiores, foque nos 5 km, que eu tenho certeza que você vai conseguir ter uma aprendizagem no campo prático, você vai conseguir ter conhecimentos de respostas corporais legais, vai ter conhecimentos de novos tipos de treino, novas intensidades, e você vai conseguir sair da zona de conforto aqui na base, que são os 5 km, para chegar até a sua distância preferida ou a distância desejada. Qual que é o maior benefício de treinar em relação a correr? Estou até com uma camiseta aqui, ó, que é treinar corrida é diferente de correr. E qual que é o maior benefício? Que eu parei para pensar, eu falei, cara, realmente, qual que é o maior benefício de treinar em relação a apenas correr? O correr é você pegar o tênis e sair correndo e tentar fazer o 5 km forte. E tentar fazer um treino contínuo de intensidade alta. E aí eu falei uma pergunta para mim mesmo, assim, qual que é o seu foco na corrida? Se o meu foco, eu estou aqui assistindo esse vídeo, é correr os 5 km forte. Não, mas agora pense num âmbito maior. Qual que é o foco de qualquer corredor que está treinando, que está se dedicando? E se não tiver isso, você não vai se animar a continuar. Já pegou qual que é a resposta? E qual que é a diferença de correr para treinar a corrida? Eu vou até escrever aqui no quadro para você ter isso aqui em mente. Boa. Ó, isso aqui não adianta. Você irá se animar
apenas com um resultado. E quando você treina, os seus resultados eles são muito mais maiores, são muito maiores do que quem apenas corre. E o mais interessante é que eles são maiores, eles são no tempo certo e eles têm mais segurança. Não estou falando que quem não está treinando não vai ter resultado. Num primeiro momento vai ter resultado. Agora vai chegar um momento que não vai conseguir ter mais e vai ter que começar a pensar e planejar um pouco melhor seus treinos. E isso quem faz é um treinador de corrida e não você que é formado em medicina, em veterinária, é advogado, é advogada. Isso não vai estar na sua competência de formação. E não é porque você está com o tênis na sua casa que você tem o conhecimento de conseguir prescrever um treinamento. E isso é compatível com um profissional de educação física. Então, para chegar com resultados mais seguros e mais sólidos, você vai começar a ter que treinar a corrida. Mas vamos lá. Onde os corredores mais erram quando buscam correr os 5 km de uma maneira mais forte? E lembre-se, contínua, sem parar. Eu separei 2 erros aqui. Primeiro, é começar a aplicar intensidades altas avulsas. Sabemos que para correr forte 5 km nós temos que se expor a intensidades altas, mas tem que saber o dia, tem que saber o porquê, tem que saber a progressão, tem que saber qual que é a sua prova. E intensidades altas avulsas não são compatíveis com resultados. Não necessariamente vão lhe trazer resultado. Então, você vai ter que treinar intensidade, com certeza, mas tomar um pouco de cautela onde você vai treinar e o que e quanto você vai treinar. Por que fazer intervalo de 30 segundos e não de 1 minuto e meio? Tá errado 1 minuto e meio? Tá errado 30 segundos? Pode não estar errado nenhum nem outro, mas são treinos com objetivos diferentes. Uma resistência um pouco maior e aqui um trabalho de velocidade um pouco maior. Está preparado para ter um trabalho de velocidade? Ou agora a sua fase de treinamento é mais de resistência? E o segundo erro é que subestimam o poder do volume nos 5 km. É só 5K e acabam fazendo pouco volume, porque é uma distância pequena. E isso não está correto quando a gente fala em treinamento de 5 km de intensidade forte. Então não pode subestimar esse volume e eu vejo que muitos corredores não fazem o famoso longuinho, que é possível sim. Talvez você que está aí no 10, no 21, quer descer para fazer o 5 km forte, vai poder manter o seu longo e vai ser benéfico para transferência na hora da sua prova de 5 km forte, beleza? Eu separei agora um ponto que eu achei importante para você corredor que está querendo algo mais específico e entender um pouco melhor essa questão de, Nilson, volume. Quais seriam os volumes semanais? E isso aqui eu coloquei com uma prática da minha vivência. Coloquei números da minha vivência que eu consigo analisar e ver que realmente começam a ter resultados. A gente pode ter variações? É claro que pode. Vocês vão até ver que vai ter algumas distâncias, alguns tempos, que tem variações grandes, porque eu não sei qual que é a fase de treinamento sua, quanto tempo você já corre, e isso vai ter total influência. Mas eu tentei dividir em alguns potes importantes. O 5K em 34, o 5K em 30, o 5K em 25, o 5K em 20. Volumes semanais, sem pensar em intensidade, tá? Eu não consegui separar a intensidade, porque é muito mais específico quando eu falo em intensidade, mas em volumes. Você está correndo para 34 minutos ou perto disso, você vai ter que se expor a 17 a 22 km na sua semana. Não necessariamente todos os dias, 3, 4 vezes na semana já vai ter resultados bons e você consegue ter esse volume para chegar a melhorar o seu 5 km forte. Porque o 5K forte ele pode ser desde pessoas que correm para 38 minutos, quer correr para 37, como quer correr para 16, para 17 minutos. Aí o segundo pote, eu coloquei 5 km que corre para perto de 30 minutos, ou na casa dos 30. Vai ter que se expor de 19 a 25 km. Nilson, putz, eu corro bem mais. Tem que aí olhar a sua intensidade, se está se expondo muito mais a corridas leves ou a treinos mais intensos. Mas de 19 a 25 você consegue de 3 a 4 vezes na semana, consegue se expor um volume legal. E claro, a gente vai aumentando com o passar do tempo. Agora você corre 5 km para 25 minutos. Eu separei aqui você correr de 24 a 30, 35 km. Porque aqui já é um pace de 5, já é um pace um pouco mais rápido. Você já consegue ter uma consciência corporal, você já tem um lastro um pouco maior. E aí você pode bater uns 35 km. Então não ficar preso muito apenas a distância de 5 km.
você vai poder fazer longos de até 10 km, 12 km, para ter essa rodagem, essa quilometragem nas costas e entender que na hora que a prova chegar no momento crítico, que é o momento do terceiro ou quarto quilômetro, você vai se diferenciar e conseguir sustentar essa intensidade para chegar no último quilômetro. E aí, quando eu falo em 5 km perto de 20 minutos ou sub 20, vai ter uma margem maior ainda. Eu coloquei de 30 a 50 km. Se você está correndo menos de 30 e está correndo para 20 minutos, cara, você pode melhorar muito mais o seu treino, o seu tempo no 5K e conseguir alcançar marcas ainda mais expressivas, ainda mais fortes dentro dessa distância. Nilson, pode bater mais de 50? Sim, pode bater mais de 50. Quando eu falo em correr o 5K para 16, 17 minutos, a gente vai poder bater 60, 80 km na semana. Quando a gente fala num perfil de um corredor mais amador, de elite ali, não é um profissional, mas já está próximo disso ali, um amador que leva a coisa mais a sério, vai ter que se expor mais a treinos, então você vai conseguir chegar até 50 km ali, mais ou menos 60, 70 km na semana. Então você tem uma base onde você se encaixa e conseguir analisar agora aí com os seus números. Será que você está chegando pelo menos no mínimo? Putz, eu não tô, Nilson. Ou, nossa, eu estou passando demais. Será que você não está encaixando muito volume e às vezes deixando a intensidade de lado? A gente não pode abraçar um e soltar o outro. A gente vai ter que ter esse equilíbrio da balança para chegar e correr de verdade os 5 km forte. Vamos agora para nossas 7 dicas realmente que vão te fazer chegar a correr os 5 km forte. Primeira dica e recomendação que eu peço para você, e você vai poder falar assim, Nilson, tem uma lacuna muito grande, mas eu vou explicar um pouco mais. É fazer tiros de 200 metros a 1 km. E vamos separar, tem uma lacuna de 200, 300, 400, 500, até o 1000, mas vamos separar os tiros de 200 e os tiros de 1 km. Você tem que se expor a essas duas intensidades. Por quê? Um tiro de 200 metros vai ser um treino um pouco mais potente, né? Um pouco de distância mais curta, então a gente vai se expor a segundos de tiro ou até 1 minuto, a depender do seu condicionamento físico, mas é um treino mais curto, que vai trazer um pouco mais de potência. E isso é importante porque nos 5 km você vai ter, por exemplo, aquele sprint final, você vai ter que ter aquele tempo de reação um pouco maior e o 200 metros ele vai te dar muita transferência na hora da sua prática, na hora da sua prova de 5 km. Quantas vezes na semana fazer esses treinos de tiro? Uma vez na semana já está bom. Ou seja, você vai ter que se expor a treinos de qualidade acima do seu objetivo de prova. Se você quer correr para 25, para 20, você tem que fazer treinos de tiro acima, ou seja, paces mais rápidos do que esse. E vai ter paces muito mais rápidos, que no caso dos 200 metros, e também tiros de 1 km, que são tiros que vão se aproximar mais do seu tempo de prova. Vai sair mais rápido? Vai sair mais rápido. Por exemplo, se quer correr para 25, que é 5 minutos de pace, você tem que fazer um tiro de 1000 para 4,45, 4,50. Impede de fazer 4,40? Claro que não, mas tem que fazer no mínimo nessa casa aqui para você entender que você está correndo 1 km e parando. Então vai ser um treino intervalado, 1 km e caminhando. Quantas vezes, Nilson? Você pode começar ali com 8 de 200, bater um 10, bater um 12, bater um 15 de 200. E é claro que a questão é onde você encaixar esse treino dentro da sua periodização, porque se você fizer um treino de 15, 200 metros, que no caso vai dar 3 km de intensidade, isso é muito bom já, porque é uma intensidade muito alta, talvez muito perto da sua prova, vai ser tão desgastante quanto, não seja tão interessante. E agora você encaixar um 4 de 1 km, 5 de 1 km, mais próximo da sua prova, num ritmo mais perto do seu ritmo-alvo, vai dar uma confiança maior, vai dar uma consistência maior nesse processo. Então, é óbvio que você vai ter que se expor a tiros, e eu coloco aqui 200 e 1 km como um exemplo. Mas é claro que tem 400, tem 600, tem 800. Você pode utilizar a distância que for necessária, mas eu usei o 201 como um parâmetro importante para nós. Segunda dica é ter resistência muscular. E aí a gente começa, claro, a focar muito na corrida e esquece um pouco o quesito fortalecimento muscular. E para 5 km, quando a gente aplica intensidades muito altas, diferentes de uma meia maratona, de um 10 km que a gente consegue fazer treinos mais ritmados, no 5K a gente tem que fazer um pouco mais intenso. E isso gera um desgaste nas fibras musculares ainda maiores impactos nas articulações
E se você não tiver uma resistência muscular, um fortalecimento, até mesmo um trabalho de potência dentro de uma academia, de um treinamento funcional, talvez até de um pilates para poder te ajudar, você vai estar correndo um risco de se lesionar. E o que eu não quero com você é que você se lesione no meio desse percurso. E eu recomendo que você faça 2 vezes na semana, está ótimo já essa frequência semanal. E cuidar, lembre-se, o nosso foco é a corrida. Então, o treino de força não pode prejudicar a nossa corrida. Então, se você fizer um treino de força muito intenso de pernas antes do treino de tiro, você vai estar prejudicando o treino de tiro. Então, foque no treino de tiro e depois, no outro dia, faz o treino de força. Não inverta as prioridades. É importante fortalecer? É, mas não podemos colocar ela no pedestal, e sim a nossa corrida. Ela é um treinamento auxiliar que vai prevenir lesões. Vamos lá para a nossa terceira dica para você correr 5 km de verdade forte. Volume maior que a distância da prova. Agora eu tenho um asterisco aqui, ó. Por que esse asterisco? Porque se você está correndo 5K para 35, 34 minutos, você não precisa se expor em distâncias maiores do que 5 de forma contínua. Você pode fazer intervalado, beleza? Então, corre 2 km, caminha 200, repete 3 vezes, já vai dar mais de 6, dá 6.600. Você consegue se expor mais de forma intervalada. Agora você, que já está correndo para 30 minutos, abaixo disso, 31, abaixo disso, você vai ter que se expor a distâncias maiores do que a prova, para te dar um pouco mais de rodagem, para você entender um pouco mais do seu corpo em movimento durante um maior período de tempo. Não é só treinar forte para correr forte, você também pode correr um pouco mais longe para correr forte um pouco mais curto. Então essa é a ideia. Agora, quanto você precisa correr? Um 7 km, um 10, um 15? Qual que é a distância que você pode chegar? E aí, quanto mais rápido, ou seja, se tiver um tempo no 5K, você pode se expor a maiores longos. Então, você corre para 22, 23, você pode fazer um longo de 15, 16, 17 km com foco no 5K. Agora, você corre para 30, não tem um porquê você se expor a tantos longos assim. Você pode fazer um 8, um 10K e já vai te ajudar a ter transferência na hora de você aumentar o seu volume e chegar até correr um 5K forte, mais forte do que você corre hoje. Então, isso, quanto maior o longo, tem que ser mais rápido o seu tempo de 5K. E você corre mais lento, o seu longo não precisa ser tão alto assim, tá bom? Porque a gente vai perder muita qualidade daí. Se uma pessoa corre 5K para 35 minutos e vai fazer um longo de 15, ela vai correr com um pace muito mais alto e isso não é legal numa preparação. Quarta dica, vamos lá. Testar o ritmo próximo da prova. E esse próximo da prova, eu digo próximo do pace. Se quer correr o 5K para pace de 4,30, de 5,30, vamos testar esse ritmo próximo de 4,30, de 5,30, para você conseguir já ter resposta do seu corpo e você ver como é correr perto disso. Mas eu não consigo ainda. Ok, quando que você pode fazer? A cada 15, 20 dias. A gente chama esse treino de tempo run. Você pode fazer o tiro de 1 km, você pode fazer um tiro de 2 km, pode fazer alguns testes e sempre se aproximando a intensidades próximas da sua prova, ao seu pace-alvo. Então, a cada 15, 20 dias, faz um treino desse, um treino de limiar, para você entender as respostas. Não precisa chegar no 5 km, mas chega próximo, até um 3K está ótimo, já para você ter essa finalidade de preparar o seu corpo a conhecer essa intensidade. Quinta dica, 2 a 3 semanas realizar teste de 3 km. 2 a 3 semanas antes da sua prova. Então, sua prova daqui a um mês, faltando 3 semanas ou 2 semanas, realiza um teste de 3 km. Porque o teste de 3 km ele é muito fidedigno com o seu tempo de 5 km forte. Lembra, teste de 3 km é um teste forte. Você tem que fazer de forma contínua e é sofrido, não é fácil para qualquer corredor. Mas por isso tem que ter a noção do seu pace. Ele está compatível com fazer um 3 km forte? Por que o 3 km? Porque ele vai alinhar expectativas. Talvez você está treinando agora, seus tiros de 200 metros são muito bons, mas o de 1 km não está tão bom. Aí você faz um teste de 3K e fala, puta, eu preciso correr para 4,30, mas na verdade o meu pace-alvo vai ser próximo de um 4,50. E aí quando chegar o dia do seu 5 km, você não se frustrar tanto. Putz,
Eu pensei que era 4,30, saiu 4,50, achar que é ruim, mas não é ruim. Porque se você tivesse feito um teste de 3 km 3 semanas antes, você já ia chegar na prova de 5 km no seu teste com as expectativas alinhadas. Isso é importante para a gente se manter motivado. E o segundo ponto é sentir o sofrimento. Um teste de 3 km, chegou no 2,200, 2,5, você está já com a frequência cardíaca lá no talo, está no seu máximo, não consegue mais de onde sair força. E isso vai acontecer na hora do seu 5 km forte. Isso vai acontecer lá no 3,5, no 4. Então você já vai ter sentido esse sofrimento, esse desgaste muito grande que é correr forte de maneira contínua. Então você vai ter, além de alinhar as expectativas, ou seja, ver o teu pace, que você vai chegar próximo dos 5 km, você vai ter sentido já esse sofrimento. E eu peço que, para você melhorar os seus 5 km, escolha uma prova plana, para favorecer a manutenção do ritmo. Ou seja, não ter grandes oscilações. Subidas e descidas acabam um pouquinho com o nosso pace, com a nossa percepção de esforço. Então, prova mais plana para nós termos uma manutenção do ritmo médio de uma maneira mais longínqua. Beleza? Vamos lá, nossa sexta dica e penúltima dica ali. Nossa próxima dica é correr leve depois de terça ou quarta-feira. Vamos lá, que todas as provas normalmente são no domingo. Ou sua prova seja no sábado. Se for no sábado, eu falo terça-feira no máximo. Mas domingo, vamos pegar o domingo como exemplo. Não quer que você corra forte depois de terça ou quarta-feira. Eu normalmente, ainda mais se é sua prova-alvo, a gente está querendo correr o 5K forte de verdade. Ou seja, o poder da recuperação muscular. Se você correr forte numa quinta-feira, são 3 dias antes da sua prova, está muito perto, isso pode prejudicar um pouco a sua performance lá no dia. Lá. Então eu quero que você descanse. Não é na última semana que você vai ficar mais rápido, que você vai melhorar o seu tempo. Não, o que você tinha para treinar, você teve 12 semanas, 10 semanas, 8 semanas para treinar. Não treinou? Não vai ser agora que vai melhorar. Então tem que ter consciência, alinhar as expectativas e falar, é isso que eu tinha que fazer e fiz. Então um treino intenso é no máximo terça ou quarta-feira, pessoal. Na semana pré-prova. Você não pode se expor a grandes intensidades muito próximas da sua prova. Guarde poder da recuperação muscular. Descansar também é treino. Essa frase ela é muito real. E não que você não vai correr mais depois de terça, quarta-feira. Você vai correr, mas de forma mais leve. Não pode ser com intensidade. Não pode ser um treino intervalado. Porque senão vai prejudicar a sua performance na hora da sua prova do 5K forte. O que eu não quero com você é que você chegue cansado na prova. Então, utilize essa última semana, últimas 2 semanas, como um período de polimento, que a gente chama dentro dos treinadores, que é onde você vai otimizar as suas cargas, porque você vai estar treinando mais leve e essa intensidade anterior vai ser otimizada de uma maneira ativa para chegar até o seu 5K forte de verdade. E vamos agora para a nossa última dica. Está acabando, mas não se apavore. Essa dica é fundamental e não deixe de assistir. Sair 3 a 5% mais forte no primeiro quilômetro. Num 5km forte, você tem que arriscar um pouquinho mais no primeiro quilômetro. E estudos já mostraram que a maioria dos corredores largam de 3 a 5% mais forte no primeiro quilômetro. Porque é difícil você recuperar aqueles segundos iniciais, talvez que você perca, você manter um ritmo médio muito constante. Então, já que está com uma energia, larga 3 a 5, não é largar 10% mais forte. A meta do corredor é 4,30 de média, ele vai largar 4,0. Cara, 4,0 é muito, muito, muito mais forte. Você pode largar um 4,20, 4,22. Você vai ter energia guardada, você vai conseguir ter uma gordurinha para lá no km 3, 4, que vai ser o momento crítico da prova, você conseguir ainda chegar no seu pace médio de 4,30. O que você vai ter que fazer? Estratégia de prova. Isso já consegue entender um pouco mais de como você pode se portar, qual vai ser o seu primeiro quilômetro. Você vai ter entendido que a sua meta vai ser um 5,30, larga um 5,20, 5,22, você vai ter essa lacuna. E aí é tipo uma estratégia em J, que aqui eu não desenhei em J, mas para você ter uma noção. Aqui é um gráfico, tá? Onde primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto quilômetro, aqui é velocidade. Se você destaca 0, largou a prova, largou mais forte, caiu um pouquinho depois do 1, sustentou um pouquinho aqui, caiu, chegou no 4, você deu um gás, ou seja,
essa retinha ela voltou a subir. Isso aqui a gente chama de sprint final. E é importante você treinar com tiros de 200 metros, você treinar, por exemplo, fazer uma rodagem e depois mais alguns estímulos de 200 metros. Isso aqui vai te dar um suporte para ter um sprint final. E normalmente os corredores conseguem fazer isso. Pela motivação, tá vendo o pórtico, alguém tá te esperando, tá próximo do seu recorde pessoal. Você dá aquele gás final. Mas também pode ser uma estratégia em J, né? Vamos deixar mais simples aqui, ó. Você larga forte, dá uma quebrada e termina um pouco mais forte com esse sprint final. Não tão forte quanto o começo. Nilson, mas eu consigo sustentar isso aqui, ó, fazer uma estratégia linear com uma pequena queda e uma... Consegue também. Só que isso você vai testar através do seu teste de 3 km. Em estratégias de prova. Você vai ver qual que você vai se adequar mais. Normalmente você perde um pouquinho no 3, no 4 ali. E consegue, no 3, 3,5 e consegue voltar no 4, 5 ali. Então, sim, no 5 km tem que ser um pouquinho mais forte. Não é tão mais forte. É sutil, mas que vai fazer diferença para você chegar lá e correr o 5 km forte de verdade. Separei essas 7 dicas que são fundamentais para você chegar lá e, claro, ter uma noção do processo geral e entender um pouco essa parte de treinamento pré-prova, treinamento pré-teste e você se nortear para não errar nada, nem na preparação e nem na hora da sua prova, para que você chegue cada vez mais a bater seus recordes e, claro, correr os 5 km de verdade. Então, se você gostou, não esquece de curtir, compartilhe, se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo. Valeu, galera! Tamo junto, bora empilhar resultados!